Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, vamos atualizar as últimas do Inter nesta quarta-feira. Sem jogos, é verdade, né? Do Internacional, jogos espalhados por aí, mas com clima tenso no CT do Parque Gigante. Por quê? Porque ontem foi dia de reunião no Conselho Deliberativo, reunião extraordinária solicitada pela oposição do clube e muitas coisas foram faladas e explicadas pelo departamento de futebol do Internacional nas figuras do presidente Alessandro Barcelos e do vice de futebol Emílio Papaleuzinho. Vamos falar sobre isso e também sobre outras questões envolvendo chegadas, saídas e o time do Internacional que está se preparando no CT Parque Gigante, né, fazendo mais um dia de pré-temporada, beleza? Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa eu dizer, gente, que esse vídeo tem o apoio da IGS Games, lá em Canoas ou em Sapucaia, que compra o teu console antigo, faz a manutenção do teu console também, seja ele no PlayStation 5, 4, Xbox, Nintendo. Então tu tem, né, que fazer a tua manutenção, chama a IGS, trabalham com acessórios, com jogos, né? Tem muita coisa bacana dentro da IGS Games e vocês vão chamar eles aqui, ó, na descrição do vídeo. Combinado? Vamos começar falando, gente, sobre possíveis saídas, né? Durante a semana foi informado que o Inter estava liberando 2 jogadores para o Brasil de Pelotas. Isso estava certo, tanto é que o Lucas Mazetti, lateral direito, né, campeão da Copa São Paulo, se apresenta amanhã. É o Chavante, né, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, já nem treinou ontem, né, com os profissionais, né? Eu falei para vocês sobre o treino de laterais. Quem treinou como lateral foi o Heitor, o Bustos e até mesmo o mercado ali em alguns momentos, o Tauan Lara invertido, mas o Mazetti não treinou. Então tá indo para o Brasil de Pelotas mesmo. O Nicolas treinou ontem no CT Parque Gigante, nessa atividade dos laterais. Ele tentava driblar o Paulo Vitor, o próprio Lisiero, que está trabalhando como lateral, mas ele será repassado para a Ponte Preta, que é o adversário de estreia do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então ele vai disputar a Série B pela Ponte Preta. O Inter tem um histórico de empréstimo já para a Ponte Preta, né? Como, por exemplo, o Richard, né, que passou por lá na Ponte, o próprio Guilherme Pato passou na Ponte Preta também, e agora o Inter está cedendo o Nicolas, que é, inclusive, para mim, né, na minha opinião, um empréstimo melhor, né? Vai dar para analisar melhor ele na Série B, que tem um nível melhor do que a Série C, né? Por óbvio, a gente vai poder ver esse jogador jogando no futebol paulista também. Lembrando, o contrato do Nicolas e do Mazetti, eles encerram no começo do ano. Em janeiro, 2 ou 3 ali. Então eles já podem assinar um pré-contrato e o Inter a princípio não vai renovar o contrato deles. Então por isso eles podem ser liberados e jogar de graça aí em outros clubes, né? Sair de graça para outros clubes na metade do ano. Quero falar também, gente, sobre o provável time do Inter, que deve jogar hoje em jogo treino contra o Cruzeiro, aqui de Cachoeirinha, né? Vizinho aqui, né? Pra quem não sabe, mora em Gravataí, mas aqui do lado, o Cruzeirinho, né? Mas ele vai jogar no CT Parque Gigante. Eu gostaria muito de acompanhar a atividade, trazer para vocês, né? Como fiz ontem, com vários vídeos dos treinos e tal. Vocês têm gostado bastante desse tipo de conteúdo, mas infelizmente o Inter fechou os portões. Não tem imprensa no jogo de hoje entre Inter e Cruzeiro. Mas, do que a gente viu ontem, lembrando, a atividade foi dividida em 2 partes: treino de defesa e o treino de ataque. A linha defensiva, com o que tem à disposição, lembrando, Moisés ainda segue fora com uma ruptura do ligamento do joelho, teve Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Bruno Mendes e Lisiero como lateral esquerdo. Eu estou apostando na manutenção do Lisiero como lateral. Do meio para frente, aí a gente consegue entender algumas coisas. Ele manteve o 4-2-3-1. Lembrando, o David está fora também com uma lesão muscular. Então o que ele deve fazer? Pelo menos é o que está apontando o dia a dia dos treinos no CT. Gabriel, Johnny entrando nesse time aqui, Edenilson puxado para a linha de frente de novo, Tyson e Maurício, e na frente o Wesley Moraes. Pelo menos é a tendência de time para a estreia na Sul-Americana na próxima quarta-feira, né, daqui uma semana, contra o 9 de outubro lá no Equador. O jogo será em Manta, né? Para quem não lembra onde é Manta, Manta é onde o Inter jogou em 2015, lá contra o Emelec, 1-1, gol do Vitinho, né? Então é um estádio bom, né? E também foge um pouquinho da maior altitude, né? Que seria jogar, sei lá, em Quito, por exemplo. Não, vai jogar em Manta contra o 9 de outubro. Então, assim, são possibilidades que o Medina está fazendo
mas dá para ver uma ideia muito clara, né, dos laterais sendo alas, né, e depois virando zagueiros. São as peças mais importantes, talvez, dessa intertemporada. E a ideia, né, de trazer o Edenilson de novo para a linha de frente, enquanto ele não tem o Wanderson. Porque o Wanderson ainda segue treinando em separado. Ontem até ele fez algumas atividades com os demais, mas logo voltou a dar corridas sozinho no gramado. Então não muda muito, né? Do time que, por exemplo, ganhou o Grenal na última partida lá na Arena. Mas é uma possibilidade de mudança a partir da chegada do alemão, do Wanderson e de reforços que devem vir, tá? E a gente vai falar sobre isso agora, porque ontem a reunião do conselho foi bem tensa, a reunião pedida pela oposição do clube, né? Para falar sobre o departamento de futebol. Deixa eu dizer, né? Inter e Cruzeiro não tá na OneXBet, né? Mas, por exemplo, Flamengo e Fluminense está. Por exemplo, jogos do Campeonato Paulista também vão estar lá. Então, aposta na OneXBet com o cupom ColarRepórter. Vai estar no primeiro comentário fixado e tu vai ter crédito dobrado para apostar. Então, muitos jogos hoje, né, também de seleções, né, o pessoal definindo as últimas vagas para a Copa do Mundo. E tu pode fazer a tua aposta na maior global bookmaker do mundo. Reunião do conselho, tá? Muitas falas foram ditas ontem. Conselheiros de vários movimentos, tá? Até poderia pegar os movimentos aqui, né? Mas teve fala do Inter Sem Fronteiras, do Sangue Colorado, do DNA Colorado. Deixa eu pegar outros aqui, ó. Sangue Colorado, que é o movimento do Zaquino, né? O povo do clube falou também. Deixa eu ver outras linhas aqui, ó. Isso aqui é uma thread da Camila Matos, tá? No Twitter, que cobriu ontem toda a reunião do conselho, e eu recomendo, até dei um RT lá no Twitter para que você possa acompanhar. Mas em resumo, tá? Até deixei os principais pontos aqui, porque eu também acompanhei uma parte da reunião e, claro, conversei com várias pessoas em relação ao que aconteceu. Foi muito cobrado, em especial, tá? O capa, o uso do capa nas contratações, a renovação de contrato do Rodrigo Lindoso. E também, gente, contratações como Palácios, por que não joga, por que tá demorado para contratar, o que tá acontecendo, né? O Medina tá improvisando o jogador e aquela coisa toda, tá? Em resumo, o vice de futebol do Inter, o Emílio Papaléu, e o presidente Alessandro Barcelos foram os responsáveis por responder estes questionamentos. Outros membros do conselho de gestão, né, como o Arthur Calef, por exemplo, também explanaram algumas ideias, mas não deu explicações. Quem deu explicações foram os dois. Lembrando, né, na última reunião do Conselho Deliberativo, quem falou pelo Departamento de Futebol foi o Paulo Brax. É o executivo que fala nessas situações. Mas como o Inter não tem um executivo ainda, né, já são mais de 26 dias sem um executivo, quem falou foram os dois. E a promessa, né, do presidente e do Papaléu foi: nós vamos contratar um executivo e estamos próximos disso, afinal ele disse que o trabalho é silencioso e que o Inter está buscando este profissional, que será muito possivelmente apresentado junto com o coordenador técnico, que também foi cobrado ontem na reunião porque é uma promessa de campanha, né, eles foram eleitos com esse discurso. E tudo leva a crer, né, que serão anunciados juntos, então, né, o executivo e o coordenador tende a ser o Paulo Autuori, que tem algumas divergências ainda salariais e aquela coisa toda, mas deve ser os dois, tá? Paulo Autuori e o executivo. Sobre o Lindoso, ele falou que renovou o contrato do Lindoso porque ele foi titular em mais de 60% dos jogos em 2021 e que era uma peça importante, mas que acabou perdendo espaço com o Medina e antes de deixar ele aí, né, liberar para abrir um espaço na folha, né, e ter menos custo, mesmo que o Inter pague R$700 mil ao todo ao Ceará para ceder o Rodrigo Lindoso. Falou também, gente, sobre o Capa. Disse que os erros de contratação são da gestão e não do Capa, apesar do Capa avalizar algumas coisas. Mas o Capa é um centro de análise e de ciência, onde eles apontam relatórios. Olha, pontas de pé direito. As dificuldades são essas e essas, e quem dá o aval são pessoas, não são o Capa. É o David Bandeira, coordenador de mercado, gente de mercado, é o vice de futebol, é o executivo, é o presidente, é o conselho de gestão, é o CEO Giovanni Zanardo, então tem várias questões envolvidas nisso. Então, sendo assim, ele tirou a responsabilidade do Capa. Diz que reforços serão buscados, né, para o time do Cacique Medina aí nessa reta final de janela. Faltam 13 dias para o fechamento dela, então o Inter vai ter que dar um gás aí no mercado e tentar algumas contratações importantes. Falou também sobre estar muito pressionado pela oposição, diz que não lembra nem na época do Vitório Pífero, lá quando foi rebaixado e foi para o Ministério Público, tantas reuniões para dar explicação
sobre problemas no Internacional e que a política do clube segue ativa. E é óbvio, né, gente? A oposição ontem que estava presente são de muitos dos candidatos que concorreram contra o Alessandro e também de outras pessoas que tendem a sair como candidatas na eleição do ano que vem. Mas é isso, né? A gestão está dando argumento para eles, porque a incompetência é da gestão, que não está conseguindo resultados e coisas catastróficas, né? Como tomar 3 do Grêmio no Beira-Rio e tomar 2 do Globo na primeira fase da Copa do Brasil. Então tem que ser cobrado mesmo, né? E ontem deram algumas explicações, mas eu sou daquela tese que essas reuniões elas são legais, beleza, tem que existir, mas elas resolvem muito pouco, né? É muito mais um palanque, né, para todo mundo do que propriamente resolver os problemas do Internacional. Beleza, gente? Quero saber a tua opinião, então, sobre o provável time do Inter, que vai entrar em campo aí contra o 9 de outubro, e sobre essa tensa reunião no Conselho Deliberativo. Deixa teu comentário aí, por favor. Não esquece de te inscrever, deixar o teu like. Tamo junto. Tchau!